Beleza, eu criei então aqui uma pasta nova, tá, para essa aula. Você pode criar uma pasta aí no seu computador também para essa aula. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o nosso arquivo index.html, como de praxe, né? Index.html. Vou criar o nosso heading, tudo certinho, né? O nosso cabeçalho aqui. Vou colocar aqui exercício media queries. Beleza. Vou salvar. Vou linkar o nosso arquivo CSS também, tá? Então a nossa tag de link. Hell. Style sheet, né? Deu branco aqui. Style sheet. Ops, faltou uma letra K aqui, ó. Style sheet type. Text, CSS e o meu href. Eu vou colocar na raiz mesmo, não vou criar uma pastinha, tá? Style.css e fecha. Beleza, vou criar o meu arquivo style aqui, né? Style.css. Legal, então temos o nosso style.css e o nosso index.html, ambos já estão linkados. Ok, só trocar aqui esse English para PTBR para ficar tudo certinho, né? Legal, então vamos lá. Como que funciona uma media query, tá? Ela funciona da seguinte maneira. Eu vou aqui no nosso arquivo index, começar por aqui, eu vou criar uma simples tag de H1 para a gente começar a testar. Eu sou front-end designer. Beleza, então é só uma simples tag de H1. Se eu abrir esse arquivo, ó, ele não vai ter nada além do nosso H1 sem formatação, sem nada. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, certo? Esse zoom não está muito funcional. Beleza, bom, esse aqui é o nosso H1, certo? O que vai acontecer? Eu vou dar uma melhoradinha aqui, porque senão a gente não vai conseguir visualizar direito o teste que eu quero fazer, tá? Então eu vou criar uma div em volta do nosso H1, vou colocar o nosso H1 dentro da nossa div, tá? E a nossa div aqui, eu vou colocar uma classe nela de myBox. Beleza. Agora eu vou aqui no nosso CSS, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o nosso body, aquele mesmo procedimento de sempre, vou colocar um margin. Ops. 0, tá? Vou colocar um background color qualquer. F2, F5, F7. Só para dar um ligeiro contraste caso a gente use a cor branca, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora, vou criar a classe myBox. Vou colocar que ela tem uma largura de 50%. Vou colocar que ela tem uma altura de 40 pixels. Ops, 400 pixels, né? E vou colocar que ela tem um background color. Ops. Purple. Pode ser purple. Tá? E vou colocar que ela é display block. E que ela está alinhada. Margin. Opa. Margin. Pronto. Margin 60 pixels alto, tá? Então vai ter uma margem de 60 pixels em cima e embaixo e esquerda e direita automático e isso vai centralizar a nossa box. Vamos ver se funcionou? Beleza. Funcionou mais ou menos. Porque eu tô com o zoom ligado. Desliguei o zoom aqui. Beleza. Certinho. Funcionou o nosso texto aqui dentro. Vamos fazer mais uma coisinha. Na minha myBox, eu vou falar qualquer texto que estiver dentro dela vai estar alinhado ao centro. Vou atualizar. E agora sim o nosso texto está alinhado ao centro. Eu vou fazer o seguinte também, vamos lá. Vou pegar o meu myBox, só para dar uma ajustada naquele H1, tá? Eu vou colocar font family. Ops, font family. Arial mesmo. Arial, Helvetica e Sans serif. Vou colocar aqui um color white, tá?
E vou colocar também... O que mais? Acho que só isso, né? Deixa eu colocar um padding aqui nessa MyBox. Padding de 30 pixels. E vou colocar o meu box sizing border box. Beleza. Bom, vou atualizar aqui. Agora ficou certinho aqui. Tranquilo. Legal. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá fazer esse tal do design responsivo, né? Vamos entender como ele funciona. Ó, isso tudo aqui que a gente escreveu está funcionando, digamos assim, o nosso navegador vai ler aquele CSS independente da resolução da nossa tela. Tá vendo aqui? Independente da resolução da tela, continua sendo 50 pixels de largura, continua sendo... todas essas propriedades aqui que a gente escreveu até o momento, tá? O Media Query, né, ele ajuda a gente a controlar isso de acordo com a resolução, como eu expliquei na aula anterior. E como a gente faz? A gente escreve aqui assim, ó, @media. Aí eu posso escrever, nos exemplos que a gente encontra pela internet, tem a palavra only screen, tá? Para falar, olha, eu quero só se for tela, eu não quero que seja print ou qualquer outro tipo de mídia, tá? Então, only screen and e aí eu abro e fecho parênteses, tá? E aí eu vou falar assim, ó, se a largura for no mínimo 2 pontos, 600 pixels, vou começar com 600 pixels aqui, tá? Só para exemplificar. Na verdade, deixa eu colocar 540, que é meio que um número padrão para algumas resoluções de smartphone já, tá? Então, se for apenas na media screen e tiver largura mínima, né, for no mínimo 540 pixels de largura, aí sim você executa isso aqui para mim. Então eu vou recortar aqui agora. Eu não vou pegar o body, por quê? Porque o body eu quero que ele aplique geral, independente do tamanho da tela. Quando eu quero isso, eu tenho que deixar fora de qualquer mídia, tá? De qualquer media query. E vou colar aqui dentro. Então, o que eu estou dizendo aqui agora é que isso aqui vai aplicar apenas a partir de 540 pixels no mínimo de largura. Se eu atualizar aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a encolher aqui, ó. Ops. E quando eu tiver menos do que 540 pixels de largura, a nossa formatação vai sumir. Viu? Então, aqui, na hora que chega aqui, tem 539, por exemplo. E aí a gente perde a nossa formatação. Isso é ruim, mas é bom. Olha só. Agora eu posso controlar isso aqui melhor e eu posso vir aqui, por exemplo, antes, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que é hierárquico, né? Então eu vou aqui, ó, @media only screen and min with 320 pixels, que é uma largura meio que padrão também dos primeiros smartphones que saíram, tá? E aí eu posso falar então, ó, eu vou pegar aqui o MyBox e o MyBox H1 e vou mudar as propriedades deles, tá? E aí eu vou falar que o MyBox vai ter 90% ao invés de 50%. 90%. Aqui eu vou trocar a cor para green, por exemplo. Vou pôr esse green yellow aqui, tá? E vou manter o restante, certo? E aqui no meu H1 eu vou trocar a cor para um tom de amarelo, por exemplo. Quase não vai ficar visível, né? Deixa eu colocar um blue, vai. Beleza. Agora o que vai acontecer? Eu vou atualizar aqui o meu navegador. E o mesmo elemento, tá? Continua sendo o mesmo elemento. Por quê? Porque aqui no nosso HTML a gente só tem uma MyBox, tá? Então a gente está afetando o mesmo elemento, só que em resoluções diferentes. Então eu vou aqui, ó, vou começar a encolher aqui a minha tela. E na hora que ficar menor que 540, ele vai acionar o Media Query que a gente acabou de criar. Quer ver? E mudou. Legal? E aí quando muda, perceba que aqui, ó, a nossa box ela está só com 50%, que foi o que a gente definiu aqui, né? 50% a partir de 540 pixels de largura, certo? Só que a partir de 320 a gente quer 90%. Então vamos lá, ó.
Aqui provavelmente deve estar bem próximo de 320 pixels de largura. Então aqui ele está ocupando 90%. Se eu começar a aumentar... Deixa eu inspecionar o elemento aqui que você talvez consiga ver aqui no próprio navegador. Conforme a gente vai aumentando aqui, ó, ele mostra aqui a largura numa caixinha aqui nessa posição. Talvez você consiga visualizar isso aí no seu monitor, tá? Então olha só, aqui ele está com 400 pixels de largura. Eu vou aumentando, olha lá, 450, 60, 70, 527, 539. Olha só, em 539 ainda continua verde e com 90 pixels de largura. Quando eu mudo para 540, 539, 40. Quando eu mudo para 540, ele assume essa formatação aqui, beleza? Bom, esse é o conceito mais básico de design responsivo e é assim que a gente faz para controlar os nossos elementos visuais de forma que eu vou imaginar assim, se eu tiver numa resolução que seja de um smartphone, o meu elemento ele vai ter o design X. Se eu tiver numa resolução maior, que seja de um desktop, o meu design, o meu mesmo elemento, ele vai ter um design Y, um tamanho diferente, uma cor diferente. E a gente vai controlando os elementos na tela dessa maneira para a gente ter, então, o nosso design responsivo funcionando. Eu posso, por exemplo, criar mais um Media Query. Eu vou copiar aqui, ó, tá? Vou copiar e vou falar assim que eu quero que ele seja a partir de 1400 pixels de largura. Como o meu monitor tem 1920, ele comporta ainda essa Media Query aqui, beleza? E aí o meu MyBox ele vai mudar de purple para, sei lá, orange. E a nossa cor de fonte aqui, ela vai mudar para yellow. E, inclusive, eu posso mudar até o estilo da fonte, tá? Eu posso carregar outra fonte, por exemplo, Font Family. E aí eu posso colocar, então, sei lá, essa Impact aqui e as suas sucessoras, né? Posso também fazer o quê? Posso mudar o tamanho da fonte. Font Size. Vou colocar, sei lá, 70 pixels de tamanho, tá? Então vamos lá, eu vou diminuir aqui a minha tela, provavelmente ela está menor que 1440 aqui, tá? Atualizei. Agora, quando eu atingir 1400, desculpa, quando eu atingir 1400, ele vai assumir todos esses estilos que eu coloquei. Legal? Bom, isso aqui é meio que eu tentei explicar nesse diagrama aqui, né? Então eu tenho o breakpoint, aqui deveria ser A, tá? A para B. Na verdade não, é B de breakpoint. Eu que fiz e não lembro, né? Bom, independente disso, a gente tem o breakpoint aqui. E aí, conforme a gente vai descendo aqui, vai escalando a nossa tela, né? E descendo no nosso código CSS, então aí o nosso estilo muda, beleza? E aí, o que é o legal de controlar isso, tá? A gente vai ver nas aulas futuras, né? Com certeza, a gente vai fazer muito design responsivo. Mas olha só para a gente fechar essa aula, sem ficar pelas metades, digamos assim, né? É o seguinte, a gente pode fazer um grande reaproveitamento de código, porque, como eu disse, o código no CSS ele é hierárquico, certo? Então, olha só, aqui no nosso 320, no nosso MyBox, a gente tem largura, a gente tem altura, a gente tem todas as propriedades aqui, certo? A gente repete todas elas aqui no 540 e também no 1400. Só que a gente não precisa repetir as que se mantêm as mesmas, tá? Por quê? Porque é hierárquico. A nossa MyBox, essa MyBox aqui do 540, ela vai herdar qualquer propriedade do 320 aqui, digamos assim, que não seja modificada, tá? Então, por exemplo, em resumo, o que eu estou querendo dizer é que assim, a gente só escreve as propriedades que a gente quer modificar, beleza? Então, eu posso deletar aqui, por exemplo, display block, ó, aqui no meu 320 já é display block, então não preciso repetir aqui no 540 e nem no meu 1400. Mesma coisa aqui, ó, o margin, o align, o padding e o border box. Então, eu posso simplesmente deletar todos eles aqui e posso deletar todos eles aqui
e declarar eles só na primeira Media Query aqui, no menor, tá? Então, eles estão declarados aqui e automaticamente esses outros aqui estão herdando do primeiro Media Query, tá? Se eu salvar agora e atualizar aqui o nosso navegador, vai continuar a mesmíssima coisa, tá vendo? Já atualizei, continua o mesmo código, tá? Se eu diminuir, muda do mesmo jeitinho que estava mudando antes, e se eu continuar diminuindo, muda da mesma maneira. E a gente não precisou escrever mais 8 linhas de código, se não me engano, a mais, beleza? Tem uma outra coisa que eu posso mostrar para você antes da gente finalizar a aula, que é interessante, a gente vai fazer muito isso, mas talvez já rola de mostrar agora, que é o seguinte. Eu clico aqui para inspecionar o nosso elemento, tá? Ele vai abrir aqui essa tela. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e vou mandar ele ficar do lado direito aqui, tá? Ao invés de ficar embaixo, ele ficou do lado direito. Eu vou colocar aqui assim, ó. Só para a gente poder visualizar melhor. Vou subir aqui para não ficar, a minha cabeça não ficar em cima, tá? Opa. Bom, acredito que já deve ter saído aí do rumo da minha cabeça, beleza? O que eu fiz aqui? Deixa eu só jogar um pouquinho para baixo aqui para eu conseguir selecionar o elemento HTML aqui. Beleza. É o seguinte, ó. Quando a gente está vendo aqui as propriedades, eu vou clicar aqui no meu My Box. Olha só, ele separa aqui para a gente também os media queries, tá vendo? Então eu tenho esse media query todo aqui e depois esse aqui. Tá vendo que tem 3 media queries cortados aqui, ó? Eles estavam lá no nosso 320, tá? Só que como eu modifiquei eles a partir de 540, eles não estão funcionando porque os que estão funcionando agora são esses aqui, ó. Largura de 50%, altura de 400. Até a altura eu não modifiquei ela, olha só, eu poderia vir aqui também e remover a altura nos outros dois, porque ela se permanece 400 em todas as media queries. Então, vamos fazer isso para ficar bem certinho. E agora, olha só, a altura vem do 320 e as únicas coisas que a gente modificou no 540 é a largura e a cor. E aí, então, elas estão cortadas lá no 320, tá? Uma última coisa, já prometo que a gente está finalizando, uma última coisa que pode ser muito útil para você também, tá vendo isso aqui, ó? Toggle Device Toolbar. Se eu clicar aqui, ele vai fazer isso aqui pra gente, ó. E ele dá aqui umas opções. Por exemplo, ele tem aqui iPhone X. Então eu posso clicar aqui e ele vai me dar a tela do tamanho certinho de um iPhone X, tá? Se eu olhar de novo aqui nessa... eu vou escolher o Galaxy S5 e aí ele me dá o tamanho da tela do Galaxy S5. Isso aqui é muito bom para a gente ir testando o nosso design responsivo nos nossos tamanhos de smartphone. E eu posso também colocar um tamanho personalizado aqui, só clicar e alterar, tá? Então, o Chrome aqui, né, essas funcionalidades se chamam Chrome DevTools, tá? E ele é bem completo para a gente trabalhar isso, tá? O Firefox também tem, mas eu vou utilizar o Chrome aqui no nosso curso, tá? E aí daqui para frente, então, a gente vai fazer muito design responsivo. Espero que você tenha conseguido compreender o conceito e se você não entendeu ainda, se ficou um pouquinho confuso, não tem problema. A gente vai fazer muito design responsivo e com certeza você vai aprender e vai tomar gosto aí, tá? De fazer o design responsivo e controlar as suas interfaces, beleza? Então te vejo na próxima aula. Valeu!